Atingimos no último sábado a trágica marca de 100 mil mortes e 3 milhões de casos confirmados. Isso não é pouca coisa, é muita coisa. E hoje, em termos de número de casos e de mortes, perdemos apenas para os Estados Unidos, que tem uma população 60% maior do que a população brasileira. Daí porque temos que permanentemente estar batendo nessa tecla, porque há um grave risco de nós naturalizarmos essa situação, convivermos com essa situação como se a vida estivesse seguindo de maneira normal. Mas não é essa, especialmente, a situação no Brasil. Estamos há 3 meses sem um ministro da Saúde definitivo e que tenha qualquer tipo de intimidade com a área da saúde pública no Brasil. O país continua acéfalo no que diz respeito à existência de uma coordenação, de uma articulação entre os entes da federação para o enfrentamento desse problema. A situação é tão grave que agora, em vários estados, estão faltando medicamentos, até mesmo para garantir a sedação, o relaxamento muscular, para a realização das intubações. É um caso muito grave. E nós ficamos muito preocupados porque as informações que vão chegando vão dando conta que, apesar do discurso, da importância do SUS, tudo indica que nós vamos ter, depois da pandemia, um agravamento muito grande da situação de saúde pública no nosso país. A LDO, por exemplo, vem ao Congresso Nacional com a proposta de manutenção do cumprimento do teto de gastos, pelo menos para áreas relevantes como a saúde, o que implica uma redução de 35 bilhões de reais no ano que vem, em comparação com esse orçamento emergencial que tivemos nesse ano, que já tem uma perda de 22 bilhões e meio de reais acumuladas ao longo de 3 anos, inclusive 1 ano e meio do governo Jair Bolsonaro. Então, nos preocupa, inclusive agora, essa declaração do ex-superministro ao lado do presidente da República e dos presidentes do Senado e da Câmara, de que o teto de gastos permanecerá como referência e não será, de forma alguma, desrespeitado. Isso é muito grave, porque, diante da crise que nós estamos vivendo, nós continuarmos com essas medidas de austeridade, verdadeiro austericídio, vai fazer com que o Brasil vá sofrer ainda mais com essa crise de saúde pública, social, política, econômica. Isso, inclusive, porque nós vamos ter que enfrentar, depois da pandemia, uma série de demandas reprimidas na área da saúde pública. Muita gente que não está podendo fazer o seu tratamento da doença crônica que tem, outros que estão temendo ir aos hospitais, até mesmo em certas condições de urgência. Tudo isso vai voltar com muito peso a partir da superação da pandemia. Por essa razão que nós, que à Frente pela Vida, com várias entidades da área da saúde, estamos defendendo que haja para a saúde no ano que vem um piso de 168 bilhões de reais, que representem a LOA de 2020, mais a correção do IPCA e um percentual de incremento por conta do crescimento da população idosa. E esse quadro vai ser ainda mais grave. Para concluir, nobre senador Humberto Costa. Microfone do senador Humberto Costa.
Senador Humberto Costa, o microfone de Vossa Excelência foi desativado, porque encerrou o tempo de fala. Vossa Excelência tem que ativar novamente para concluir o raciocínio. Tá bom, serei bem curto. Só para dizer que, além disso, as pessoas que estão ainda pagando planos de saúde, e muitas que já saíram, vão ter que procurar o SUS, porque não podem continuar. E, finalmente, eu espero que o governo acorde para que essa previsão de que, em outubro,